Salve, salve galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Thiago com mais uma videoaula explicativa com conteúdo de qualidades físicas, conteúdo este aplicado nas nossas aulas durante a semana. E aí fica o vídeo para auxiliá-los caso tenha alguma dúvida nos estudos em casa. Bom, mandar aquele abraço para as turmas do ARRI e da Escola Brígida Ferraz Foz. Não esqueça de curtir o vídeo, ou se não gostar não tem problema, mas se inscreva no canal para receber as notificações e quando tiver vídeos novos vocês possam acessá-los. Vamos lá. Qualidades físicas. O que é? Qualidades físicas ou capacidades físicas são as considerações de todos os atributos físicos que podem ser treinados em um organismo humano. São todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, classificadas em diversos tipos: resistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. Nós nascemos com todas essas capacidades, essas qualidades físicas, né? E com o passar dos anos, né, nós trabalhamos, desenvolvemos essas capacidades. Com a inserção de um vocabulário motor bem trabalhado durante a nossa infância, a primeira infância, a infância, a adolescência, isso qualifica para o aumento, né, e a melhoria dessas capacidades físicas. A divisão das qualidades físicas. Ela é dividida em qualidades físicas primárias e centrais. Vejamos primeiro as primárias. Elas dependem basicamente do sistema músculo-esquelético para desenvolver, para tornar a ação, acontecer essa ação. E ela possui alguns componentes genéticos, como velocidade, seja de reação, deslocamento de membros, força, dinâmica, estática, explosiva, resistência aeróbica, anaeróbica ou muscular localizada, flexibilidade e agilidade. Já a divisão das qualidades físicas, falando da parte central, ela depende muito do sistema nervoso central, tá? Que pensa, né? Nós pensamos e o músculo executa. Então, quando a gente pensa para trabalhar a parte de coordenação motora, o ritmo, a descontração, que é um fenômeno neuromuscular, que é para redução da tensão da musculatura esquelética, e o equilíbrio dinâmico, estático recuperado. Eu fiz uma visualização gráfica das qualidades físicas, né, as capacidades físicas, e a gente vai ver todas elas e seus subitens. Começamos pela força, habilidade que permite um músculo ou um grupo de músculos produzirem uma tensão e vencer ou igualar-se a uma resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Ela é dividida em força isotônica, a força dinâmica, que é um tipo de força que envolve músculos dos membros em movimentos, ou suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetidos ou repetitivos. Né? No caso, a força isotônica, como eu dei exemplo, é o que nós utilizamos dentro da musculação. Quando você faz uma força repetida, seriada, né, a fim de desgastar aquela musculatura que está sendo tensionada. A força isométrica ou força estática é o tipo de força que explica o fato de haver, né, força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento. Então a gente não existe um movimento, existe a contração muscular, mas sem movimentação, né? Essa contração muscular, ela produz calor, ela produz energia. Então ela também é um tipo de força, é a força isométrica. E a força explosiva ou a potência é a habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo, né? Então, quando a gente faz a força de membros, né, é a força potencial, né, a força explosiva, a explosão que você tem. Na reação também, né, existe um pouco, né, a força explosiva. Flexibilidade pode ser evidenciada pela amplitude dos movimentos das diferentes partes do corpo. É dependente da elasticidade muscular e da mobilidade articular. Essa mobilidade articular é expressa pelas propriedades anatômicas das articulações e a elasticidade muscular
projetada pelo grau de estiramento dos músculos envolvidos. Portanto, a flexibilidade capacita as pessoas a aumentarem a extensão dos movimentos numa articulação determinada. É uma habilidade que nós podemos treinar durante toda a nossa vida. É muito importante a gente trabalhar ela na parte da adolescência, da infância e adolescência, e não deixando de trabalhar também na fase adulta, porque ela envolve a questão postural, o fortalecimento da musculatura, né? E evita também alguns problemas, seja ele de articulação, problema postural, evita, né, problemas de saúde. Resistência, qualidade física que permite um continuado esforço durante um determinado tempo. Nós temos a resistência aeróbica, que permite manter um determinado período de tempo um esforço em que o consumo do oxigênio equilibra-se com a sua absorção, sendo o esforço de fraca ou média intensidade. Como havia explicado, atividade aeróbica ou atividade de resistência aeróbica é uma atividade de longa duração, é um período longo, contínuo, com a intensidade moderada. Já a atividade de resistência anaeróbica permite manter por um determinado período de tempo um esforço que o consumo do oxigênio é superior à sua absorção, acarretando um débito do oxigênio, o que somente será recompensado em repouso, sendo os esforços de grande intensidade. Então a gente coloca lá como a musculação, a corrida de 100 metros, um pegador, um tiro na natação, 50 metros livres na natação, são atividades que precisam de máxima força, máxima velocidade, menor consumo de oxigênio, que o corpo necessita, então você consome menos oxigênio, trabalha mais em apneia para adquirir a força necessária para a execução do exercício. E a resistência muscular localizada, capacidade individual de realizar no maior tempo possível a repetição de um determinado movimento, em um mesmo ritmo ou com a mesma eficiência. É a capacidade de repetir várias vezes uma mesma tarefa utilizando-se baixos níveis de força. É a capacidade do músculo em trabalhar contra uma resistência moderada durante longos períodos de tempo. Velocidade, qualidade física particular dos músculos e das coordenações neuromusculares, que permite a execução de uma sucessão rápida de gestos que em seu encadeamento constitui uma só e mesma ação, de intensidade máxima e de duração breve ou muito breve. Nós temos a velocidade de deslocamento, capacidade máxima de uma pessoa deslocar-se de um ponto ao outro, aí como exemplo as corridas de 100 metros, 200 metros, onde a pessoa precisa desenvolver a máxima velocidade para chegar de um ponto A a um ponto B. Velocidade de reação, rapidez com a qual a pessoa é capaz de responder a um estímulo visual, auditivo ou tátil, tempo requerido para ser iniciada a resposta de um estímulo recebido. Então eu coloquei a imagem do futebol, mas os esportes em si utilizam muito a velocidade de reação, tênis de mesa, futebol, voleibol, handball, onde você precisa reagir a um estímulo, seja visual, auditivo ou tátil. E a velocidade de membros, capacidade de mover membros superiores ou inferior tão rápido quanto possível. Coloquei exemplo, a canoagem, onde você precisa fazer uma série de movimentos repetitivos, com máxima força, explosão, de maneira coordenada. Geralmente a gente só trata da velocidade de membros inferiores, com corrida, saltos, mas no caso da velocidade de membro superior, sem a utilização do membro inferior, não é utilizado, é só um estabilizador no movimento, você utiliza os membros superiores para desempenhar a atividade em si praticada. Quinto, o equilíbrio, capacidade de assumir e sustentar qualquer posição do corpo contra a força da gravidade. Dentro do equilíbrio nós temos o equilíbrio estático, quando nós adquirimos em determinada posição, ou seja em um aparelho, ou seja andando, você adquire determinado, você fica parado, você adquire
Quando você para, você adquire essa posição de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio dinâmico, quando você movimenta e sempre busca o equilíbrio, né? No caso, eu coloquei algo que é muito da infância de todo mundo, que é equilibrar no meio fio ou em algum pequeno contato, né? A pessoa sempre busca esse equilíbrio, né? O seu centro de gravidade, o seu centro de equilíbrio. E o equilíbrio recuperado quando você perde, né, o contato com o solo e você precisa recuperar esse equilíbrio, né, voltar ao estado de equilíbrio. Sexta é coordenação, capacidade de executar movimentos complexos de modo conveniente para que possam ser realizados com o mínimo de esforço. Constitui-se uma atividade psicomotora indispensável em todas as habilidades esportivas, devendo ser trabalhada em todos os programas de educação física desde os primeiros níveis. É uma repetição contínua de movimentos combinados, melhora gradualmente a coordenação. É o resultado de um trabalho conjunto do sistema nervoso e o muscular, mostrando-se os movimentos coordenados, amplos e econômicos, sem desnecessária contração. Então, assim, é o trabalho lúdico que é desenvolvido dentro da educação física, né, para realmente a melhoria e o aumento do vocabulário motor, é quando a criança assuma a adolescência e a fase adulta, tendo muito enriquecido essa parte motora. A agilidade, habilidades que se tem para mover o corpo no espaço, a habilidade do corpo inteiro ou de um segmento em realizar um movimento mudando a direção rápida e precisamente. Requer uma combinação de várias qualidades físicas, embora dependa da carga hereditária, pode ser bastante melhorada com o treinamento. Tá? Ritmo é a ordenação dos movimentos, sequência de movimentos repetidos várias vezes de forma equilibrada e harmônica. Né? Como discutimos em sala de aula, tem gente que não tem ritmo, tem uma grande dificuldade com essa qualidade física, porque ela necessita da audição, né? Também da parte de visão, para poder harmonizar o seu ritmo. Então tem pessoas realmente que não têm ritmo, adultos também a gente nota bastante, então é uma qualidade física que foi pouco trabalhada com essas pessoas. E a descontração é um fenômeno neuromuscular, né, como eu havia dito lá no início, resultante da redução da tensão na musculatura esquelética. Descontração total capacita o indivíduo a recuperar-se de esforços realizados, relaxamento de todos os músculos do corpo, o máximo possível. E a descontração diferencial é quando a gente realiza alguma atividade, mas não necessariamente a gente precisa trabalhar aquele músculo que foi utilizado, né? Então é a diferenciação entre os músculos que são necessários para determinada atividade e aqueles que não são. Então, qualidade física que permite a descontração de grupos musculares que não são necessários à execução de um movimento específico. Então, é o que nós fazemos sempre no início e no final de nossas aulas, que é um alongamento bem mais completo, né? Por mais que eu não trabalhe com toda a musculatura exigida na atividade, mas que de uma forma geral a gente possa diferentemente trabalhar a descontração, o relaxamento neuromuscular. Bom, galera, é isso. Fica um abraço para todo mundo, bons estudos e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.